Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos nesta manhã, pelo bem que o Senhor tem feito a cada um de nós, a cada manhã e a cada novo dia, porque as Tuas misericórdias, elas se renovam todos os dias sobre a nossa vida e nós Te louvamos e Te agradecemos. E pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã e desvende os nossos olhos. Em nome de Jesus eu oro assim e eu sei que o Senhor ouve a nossa oração. Amém. Amém, meus amigos. Eu deixei aqui fixado para vocês o tema de hoje. Deixei fixado. Você pode conferir tanto no Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, quanto aqui no Instagram, Ronaldo Bezerra _. O tema hoje é sobre língua, baseado em 1 Coríntios no capítulo 1. 1 Coríntios no capítulo 1. E nós vamos meditar à luz deste texto, né? Mas a pergunta que eu deixo para vocês, eu gostaria de ler melhor, porque ouvir não dá. Mas eu gostaria de ler a sua resposta. A pergunta que eu faço aqui nesta manhã para nossa reflexão. Me responda, por favor. Qual seria a igreja ideal para frequentarmos? Qual seria? Quais as características desta igreja, né? Qual é o melhor modelo de igreja, gente? Escreva para mim, por favor. O que é que você pensa em relação a isso? Qual é o melhor modelo de igreja? Quais são as características ideais para uma igreja para frequentarmos? Quais as características que você pensa, né? A Betânia disse, né? Não existe aqui na Terra. É verdade, não existe, mas a pergunta é outra. A pergunta é, quais as características? Como é que você enxerga? O que seria ideal, uma igreja? Né? Qual seria a igreja ideal para a gente frequentar? Qual o melhor modelo que você pensa? Algumas ideias. Quando você pensa numa igreja para você frequentar, quais as características que essa igreja deve ter? Vamos lá. Disse o Marcos, não pode ser coach. A Regiane disse, uma igreja que não julgue. O Edu disse, uma igreja que prega o evangelho. Boa. Isso aí. Eu gosto de ler a opinião de vocês. Isso aí. Uma unidade que estende as mãos, que ama, que serve, que tem os dons. Vamos lá. Olha lá só, a Dani colocou, a igreja ideal é aquela que Jesus é o centro, a base, o exemplo, né? O modelo é a igreja de Atos, onde tudo era comum a todos. Vamos lá, tô lendo aqui. A Fernanda disse bem, né? O modelo de igreja é que realmente vive e prega a palavra do Senhor, né? Vamos lá. Uma igreja família, disse o meu amigo Helder. Esse é o modelo, né? De uma igreja família. Que prega o evangelho, prega a salvação, prega a verdade. Uma igreja que não julga. Uma igreja que não faz acepção de pessoas. Que vive verdadeiramente a palavra de Deus. Que tem a união entre os irmãos. Olha só quanta coisa. Uma igreja que acolhe, que não faz acepção. Que viva o amor, que é um só corpo. Olha só, muito bom. Eu estou lendo aqui. Podem escrever, por favor. Qual é uma igreja boa para se frequentar? As características, né? Quais seriam as características dessa igreja? Qual o melhor modelo, né? Qual o melhor modelo? Tô lendo aqui, ó. A Silvia Guerreiro colocou uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, que ama, que serve, que ensina. Uma igreja que vive o que diz a palavra. As características, que tem as características da igreja primitiva. Uma igreja com amor e empatia com o próximo. Né? Uma igreja
amorosa, que cuida dos membros, que mantenha firme a palavra de Deus. Estou aqui lendo o que vocês estão escrevendo e vocês contribuem muito. Vocês me ajudam a construir a mensagem. Por isso que eu gosto que vocês estejam sempre participando, porque vocês me ajudam a construir a mensagem. Olha só, a família de Jesus, uma igreja bíblica, disse a Gessiane. Muita gente participando, boa, né? A Glauce disse, uma igreja que ministra a palavra de verdade, sem chavões. É isso aí. Que adora em espírito e em verdade, disse a Ângela Aguiar. É isso aí, meus amigos, que prega a salvação, enfim. Muito bom, a participação de vocês é top demais, gente. Vocês são gente inteligente, gente que pensa. É muito bom a gente conversar e falar com gente que pensa, que não é levado por qualquer tipo de vento de doutrina, né? Isso é muito bom, é importante a gente refletir. Mas olha que interessante, deixa eu falar com vocês aqui, ó. Olha que interessante esse texto de 1 Coríntios no capítulo 1. Olha só, são poucos versículos que eu vou ler com vocês, mas olha o que diz 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 10, até o versículo 16, diz assim, ó. Paulo está dizendo, versículo 10, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, diz Paulo. Então, vamos lá, vamos refletir sobre esse tema nesta manhã, amigos. Vamos lá. Papel na mão, caneta, porque tem coisas importantes para você anotar nesta manhã. Está preparado aí? Então vamos lá. Bom, eu perguntei para vocês aqui, qual seria a igreja ideal para a gente frequentar, né? Qual que seria a igreja ideal? Qual seria o melhor modelo de igreja? Olhando para a Bíblia, gente, alguns dizem que a igreja de Atos dos Apóstolos é ideal. Até alguns aqui na própria live disseram isso. Mas deixa eu dizer para vocês, essa igreja primitiva, a igreja de Atos, com todos os milagres, com todos os sinais, maravilhas realizadas nela, ainda assim nós encontramos nessa igreja gente mentirosa, como Ananias e Safira, gente legalista, como os fariseus que haviam se convertido e não criam que podia haver salvação sem a circuncisão. Então esse modelo é interessante, né? A gente fala, logo a gente pensa, a igreja de Atos é a igreja ideal, né? Mas você vê que é uma igreja que tinha problemas. Como eu disse aqui, gente mentirosa, como Ananias e Safira, que vocês conhecem a história. Gente legalista, como os fariseus, que haviam se convertido, né? E eles não criam que podia haver salvação sem a circuncisão. Então, gente, a gente fica pensando assim, existe alguma igreja ideal? Existe, será? Existe? Eu não sei. Mas eu creio, gente, que a igreja ideal será aquela que Deus vai moldar. A igreja ideal
é aquela que Deus vai moldar. De todas as igrejas na Bíblia, veja bem, presta atenção. De todas as igrejas na Bíblia, a igreja de Corinto é a igreja padrão. É a igreja padrão daquilo que nós não devemos ser e nem fazer. Eu vou repetir. De todas as igrejas na Bíblia, a igreja de Corinto, eu li aqui 1 Coríntios, a igreja de Corinto é a igreja padrão daquilo que nós não devemos fazer e não devemos ser. Por quê? A igreja de Corinto era uma igreja que havia contendas. Logo no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele começa a carta falando que havia problemas sérios de contendas nessa igreja. A igreja de Corinto, gente, era uma igreja imoral, presa ao pecado. Era uma igreja que estava marcada pela carnalidade, pela prostituição. Os crentes de Corinto, por exemplo, quando eles iam celebrar a Santa Ceia, ao terminarem essa celebração, metade da igreja estava embriagada. E a outra metade precisava vomitar toda a comida que comeu. Ou seja, a Santa Ceia havia se tornado uma orgia, uma loucura, né? Uma verdadeira carnalidade. E então o apóstolo Paulo, depois você leia com calma, mas Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo, ele falando sobre a ceia, ele diz o seguinte: todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E então Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, disse Paulo, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 27 em diante. Mas um dos problemas básicos da igreja, veja, um dos problemas básicos da igreja que foi informado a Paulo pelos da família de Cloé, é que havia dissensões na igreja. Esse era o problema número 1, se assim eu posso dizer, o problema número 1 da igreja de Corinto. Dentre tantos os problemas que eles estavam tendo ali, tanta carnalidade, o problema número 1 dessa igreja eram as dissensões. Ou seja, havia fofoca. Havia falta de controle da língua. Essa fera que precisa ser domada e controlada. Então, gente, qual é o primeiro problema da convivência em sociedade? Qual é o primeiro problema da convivência em sociedade? É a fofoca. São as dissensões e o uso desordenado da língua. Aí está o problema. E aí eu queria pontuar com vocês, eu vou dividir essa nossa mensagem aqui nesta manhã, acredito que em 3 partes, e eu queria pensar com vocês aqui, em cima de algumas ideias. Primeiro, vamos anotar a primeira parte dessa mensagem. Por que eu quero ser bem didático, né? Acho que é importante, eu gosto de ser didático para que você consiga anotar. Tá certo? Para facilitar o seu entendimento. Por isso eu gosto de ser didático. Então é o seguinte, por que a Bíblia ela se preocupa em ensinar sobre o uso da língua? Essa é a primeira parte da mensagem. É uma pergunta. Por que a Bíblia se preocupa em ensinar sobre o uso da língua? Por quê? Primeiro, anote aí. Porque a língua destrói amizades. Número 1, a língua destrói amizades. Gente, as perseguições, as doenças, as aflições não separam a amizade. Pelo contrário, tudo isso une mais os amigos. Une mais. Mas o que é que separa os amigos? Provérbios 17, versículo 9. Anote aí. Provérbios 17, versículo 9. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade. Mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Ou seja, se você ouve alguma coisa de um grande amigo
e não passa essa história para frente, você conserva duas amizades. Mas no instante que você renova a questão e começa a falar, você separa os maiores amigos. Ok? Então, por que a Bíblia se preocupa em ensinar sobre o uso da língua? Primeiro, porque a língua destrói relacionamentos, destrói amizades. Segundo, porque a língua, gente, é uma influência maior quando usada maldosamente do que quando usada para o bem. Você pode anotar isso? Por que a Bíblia faz questão de nos ensinar sobre o uso da língua? Porque a língua, gente, é uma influência maior quando usada maldosamente do que quando usada para o bem. Amigos, a língua tem mais poder de destruição do que de edificação. Anote isso. A língua ela tem mais poder de destruição do que de edificação. No livro de Ageu, lá no Velho Testamento, no capítulo 2, versículo 12, Ageu 2, 12, diz assim, olha que texto, eu vou explicar o texto. Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam, não. E disse Ageu, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo, ficará imunda. Então veja, o que é que está querendo dizer esse texto? Para linkar com aquilo que eu estou falando com vocês. Veja, na lei do Antigo Testamento, gente, dizia o seguinte, se um homem, segundo a lei e o cerimonial dos judeus, estivesse puro, e ele tocasse em alguma coisa impura, ele ficaria impuro. Entendeu? É assim que funcionava, segundo a lei e o cerimonial dos judeus. Se você, por exemplo, se você tivesse puro e tocasse em alguma coisa impura, então você ficava impuro. Você ficaria impuro. O que isso quer dizer? O que a gente pode entender disso? Quer dizer que o poder do mal em influenciar o bem é muito maior do que o poder do bem influenciar o mal. Não é verdade? E a gente vê isso na sociedade. A gente vê isso. A gente vê com os nossos filhos, por exemplo. Né? Com os nossos filhos pequenos, às vezes você coloca coisas boas para eles assistirem e eles gostam e tal, mas se você coloca alguma coisa que é forte, que fala uma besteira, eles fixam, eles guardam aquilo. Tudo que é ruim guarda. É uma esponja. Fixa as bobeiras, os palavrões. Não é verdade? Escuta tanta coisa boa, de repente tem um programa de TV legal, bacana, aí no meio do programa tem alguém que fala um palavrão. Aquilo é suficiente para contaminar os nossos filhos. Eles ficam repetindo aquela palavra. Não é verdade, gente? É impressionante isso. Então, a palavra maldosa, gente, ela tem mais poder de destruição do que a palavra que edifica. Por isso que a Bíblia diz, Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Tiago, capítulo 3, versículo 8, Tiago 3, 8, o apóstolo diz assim, mas nenhum homem pode domar a língua, nenhum homem pode controlar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de veneno mortal. Com a nossa língua, diz Tiago, nós bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos às semelhanças de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. E Tiago diz assim, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Isso não é correto. Número 3. Anote, estamos na primeira parte da mensagem.
né? Lembra da pergunta que eu fiz? A pergunta foi, por que a Bíblia se preocupa em ensinar sobre o uso da língua? Porque, primeiro, porque destrói relacionamentos, amizades, né? Segundo, a língua é uma influência maior quando ela é usada maldosamente do que quando ela é usada para o bem. E terceiro, anote aí também, importante, a língua determina como está o nosso coração. A língua determina como está o nosso coração, gente. Jesus disse, Mateus 12, 34. Anote, Mateus 12, 34. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Amigos, a nossa língua é o espelho do nosso coração. A língua é o retrato do nosso coração. Qual é o grande problema? O grande problema é quando nós transformamos em som aquilo que nós gostaríamos que o nosso coração falasse. Então, o que nós falamos é a expressão do nosso coração. O que você fala é a expressão do seu coração. A sua boca é o microfone do coração. Então, deixa eu te alertar uma coisa importante. Deixa eu te alertar algo muito importante. Leve a sério aquilo que você costuma falar. Leve muito a sério. Tem gente que diz o seguinte, eu falei aquilo, mas não é isso que eu penso não, é que eu estava nervoso, eu estava nervosa, eu acabei falando muito, falei demais, mas não é isso não, não é isso que eu penso não, fica tranquilo, irmão. É que eu estava nervoso no momento, eu estava nervosa no momento, eu falei e tal, mas falei sem pensar. Não, leve a sério o que você fala. Entenda que o que você verbalizou, o que você falou, é realmente aquilo que está no seu coração. É o que no fundo você pensa mesmo. Você acha que não. Mas no fundo é o que você pensa. Leve a sério isso. Porque se for algo ruim, se arrependa, peça perdão. Mas, Ronaldo, eu não acho assim como você está falando. Eu não penso assim. Não tem problema você pensar como eu. A questão não é comigo, a questão é com aquilo que Jesus fala. O que é que Jesus... Você tem que levar a sério o que Jesus falou. Jesus não disse que a boca fala do que está cheio o coração? Então leve a sério o que você fala. Foi Jesus, não sou eu, não é o Ronaldo que está falando isso. É o próprio Jesus que está dizendo. Em outras palavras, quando Jesus diz que a boca fala que está cheio o coração, Jesus está dizendo assim, leve a sério o que você fala, porque quando você fala, é o que está lá dentro. Mesmo que você ache que não, mas é o que está lá. Então tome cuidado. Quando você perde a cabeça, você fica nervoso, você fica nervosa e você acaba falando demais, é nesse momento que você mostra o que tem lá no fundo do seu coração. Leve isso a sério. Então, vou dar um exercício para você. Se você, porventura, nesses dias falou algo pesado para alguém e você disse, puxa vida, eu peguei pesado, eu falei, mas não era isso que eu acreditava, não. Era isso sim, na verdade era. Então vou dar um exercício. Peça perdão a Deus. Fala, Deus, me perdoe, porque no fundo do meu coração é isso que eu penso, e se é isso que eu estou pensando, isso é maldade, isso não é correto diante do Senhor. Me perdoe. Que minhas palavras sejam palavras sempre de bênção, de restauração, de renovo, para levantar alguém, nunca para destruir, nunca para derrubar, nunca para ofender. Me ajuda, Senhor. Agora vamos para a segunda parte da mensagem. Segunda parte, que eu queria que você anotasse. Alguns tipos de fofoqueiros. Vamos lá, anote aí. A Bíblia fala, gente, alguns tipos de fofoqueiro. Primeiro, a Bíblia fala sobre o cochichador. Quem é o cochichador que a Bíblia menciona? É aquele que gosta de falar sempre às escondidas, secretamente. Cochichar, gente, você já sabe o que é. É o que a gente costuma dizer, falar no pé do ouvido. É aquele que fala da vida alheia, mas só fala para pessoas do seu círculo de amizades mais próximas. Anote aí Salmo 41.
Salmo 41, versículos 7 e 8. Salmo 41, versículos 7 e 8. Diz assim: todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim. Contra mim maquinam o mal, dizendo: alguma coisa ruim se lhe apega, e agora que está deitado, não se levantará mais. É o cochichador. Número 2. Anote aí um outro tipo de fofoqueiro. É falsa testemunha. Anote aí. Falsa testemunha. Quem é a falsa testemunha? É aquele que julga com preconceito. É o que vive julgando os outros pela aparência e fala mentiras baseado num julgamento falso que ele fez. É a fake news. Anote, Êxodo 23, versículo 1. 23, 1 de Êxodo. Não admitirás falso boato. Traduzindo para os dias de hoje, não admitirás fake news. É bíblico, gente. E não porás a tua mão com o ímpio para seres falsa testemunha. Falsa testemunha. Quer ver um outro tipo de fofoqueiro? E esse aqui é muito interessante. É o intrometido. Anote aí, o terceiro. É o intrometido. Intrometido. Quem é esse? É aquele que se mete onde não é chamado. Você conhece gente assim? Que se envolve com assunto que não lhe diz respeito. Você conhece gente assim? Gente, a maioria das fofocas que acontecem surgem de pessoas que não tem nada a ver com o problema, que não tem nada a ver com a vida do outro, que não tem nada a ver com o assunto, e mais, que não vai participar da cura e da restauração daquela pessoa. E por isso não tem nada do que se intrometer na vida dos outros. É aquela frase, né? Quem muito quer saber, o ditado popular que você conhece. Quem muito quer saber, mexerico quer fazer. Quem muito quer saber, mexerico quer fazer, ou seja, quer falar. É fofoca. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Anote aí, Provérbios 20, versículo 3. Diz o seguinte: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Legal esse texto, né? Honroso é para você e para mim desviar-se de questões que a gente não tem nada a ver. Mas todo tolo é intrometido. Esse é um tipo de fofoqueiro. Vamos para uma terceira parte da mensagem? Vamos para a terceira parte da mensagem aqui. Vamos lá. Vamos detectar agora a raiz do problema. Vamos detectar a raiz do problema. Por que as pessoas gostam de fofocar? Essa é a pergunta. Terceira parte da mensagem. Por que as pessoas gostam de fofocar? Número 1, anote. Por amargura. Esse é um dos motivos. Por amargura. As pessoas fofocam, gente, porque estão amarguradas com alguma coisa que aconteceu no passado com elas. A amargura faz com que a pessoa tenha um sentimento desapercebido de vingança. Ou seja, alguém lhe magoou no passado e desapercebidamente você gosta de magoar outras pessoas falando mal da vida alheia. Então esse é um grande problema. Por que as pessoas gostam de fofocar? Por amargura. Segundo, por que as pessoas gostam de fofocar? Segundo, por rebeldia. Anote isso, por rebeldia. Rebeldia o que é, gente? Rebeldia é um espírito de insubmissão. É rebelião. É aquela pessoa que não gosta de se submeter. E a Bíblia diz, amigos, que o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria. Um filho rebelde, insubmisso aos seus pais, aos olhos de Deus, ele é visto como um feiticeiro. Quando a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, e o filho é rebelde, insubmisso aos pais, aos olhos de Deus, ele é visto como feiticeiro, porque a Bíblia diz
que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, as pessoas que estão insubmissas, elas gostam de ferir qualquer pessoa. Por isso que tem muita gente que não respeita ninguém. É gente insubmissa. Gente que não respeita os pais, não respeita os professores na escola, não respeitam a polícia na rua, as autoridades, não respeitam os pastores na igreja, não respeitam os irmãos, não respeitam ninguém. É gente insubmissa, rebelde. E o insubmisso, o que ele faz? Ele agride as pessoas fofocando, para justificar o espírito de insubmissão que ele tem dentro dele. Porque, gente, ninguém fofoca porque gosta de fofocar. Não é isso. Existem razões por debaixo disso. Tá? Quando você vê um fofoqueiro, quando você vê uma pessoa que gosta de fofoca, saiba que não é porque ela gosta de fofoca. A pessoa que faz fofoca, não é porque ela gosta, mas é porque existem razões por debaixo disso. E pode ser, uma delas, a insubmissão. Pode ser, como eu disse, pode ser a amargura. Ela fofoca por amargura. Ela fofoca por rebeldia, insubmissão. Pode ser. E mais, tem mais ainda a lista aqui. Número 3, olha só, anote aí. Por que as pessoas gostam de fofocar? Por amargura, por rebeldia, em segundo lugar. Por terceiro, por orgulho. Orgulho. Gente, o orgulho é a busca de se autopromover, usando qualquer artifício que tenha à sua disposição. O orgulhoso, gente, ele quer estar em primeiro lugar, usando qualquer artifício que ele possa. Ele se julga melhor do que os outros. E como ele quer estar à frente, ele quer ser o primeiro, se ele tiver que derrubar os outros, fofocando, falando mal da vida dos outros, ele vai fazer. E como é bom, né, gente? Como é bom falarmos dos outros, porque daí a gente diminui os nossos erros, né? Quando a gente fala muito da vida alheia, quando a gente fala muito da vida dos outros, é porque nós queremos diminuir os nossos erros e com isso a gente crescer, ser mais do que o outro. Estar à frente do outro, isso é orgulho. Isso é orgulho, gente. Número 4. Por que as pessoas gostam de fofocar? Anote aí. Por inveja. Inveja. Por inveja. Tem gente que fala mal de você porque tem inveja de você. E normalmente quem tem inveja acha que não tem inveja. Ele arruma qualquer outro motivo. Mas no fundo é inveja. É claro que ele não quer admitir, é falar eu sou invejoso. Jamais a gente vai querer admitir que somos invejosos. Jamais. Ninguém fala que eu sou invejoso. Ninguém admite isso. Mas no fundo, muitas vezes quando fofocamos, um dos motivos pode ser a inveja. Então todas as vezes que você criticar uma pessoa, pense assim, pense assim. Por que eu gosto tanto de criticar aquela pessoa? Faça essa pergunta para você mesmo. Por que eu gosto de criticar tanto aquela pessoa? Será que eu critico porque eu estou com inveja dele e do que ele tem? Qual é o motivo real de eu falar tanto daquela pessoa, de eu criticar tanto? Porque tem gente que critica de uma maneira exagerada. É todo dia uma crítica, todo dia. Eu conheço gente assim. Conheço gente que faz comentários e críticas a alguém todo santo dia. Todo santo dia. Eu falo, meu Deus do céu, como é que o fulano aguenta? A cabeça dele está tomada por isso. O coração tomado por ódio, por amarguras, sabe, por inveja, por tanta coisa podre. Não entre por esse caminho. Não entre por esse caminho. Esse é um caminho de destruição para a sua vida. Número 5, anote aí. Por que as pessoas gostam de fofocar? Por quê? Número 5, por achar uma atitude normal. Porque acham uma atitude normal. Muitas pessoas pensam, gente, que toda vez que as pessoas se reunirem, fofocas vão acontecer porque é uma coisa normal do ser humano.
Pensam que errar é humano e que essas coisas medíocres fazem parte da raça humana mesmo. Nós somos assim. Essa é a nossa, é a nossa carne. É a nossa essência, Ronaldo. Nós somos assim. Então toda vez que o ser humano se reúne, isso acontece. Surgem os comentários, surgem as fofocas. Deixa eu dizer para você, isso é um engano do diabo. O mal existe? Sim, existe. Mas nós não devemos estar contaminados por ele. Não se permita ser contaminado pelo mal. O pecado, gente, não é humano. O pecado é desumano. Anote isso. Que a gente fala, isso aqui é humano. Não, isso não é humano, é desumano. Fofocas não devem existir no meio do povo de Deus, que foi chamado, inclusive, para ser sal da terra e luz do mundo. E saiba que o diabo está sempre por detrás de toda fofoca. Sempre, sempre. Porque ele quer dividir, ele não quer juntar. Ele quer separar. E a fofoca separa. A fofoca divide. Então, toda vez que você vê uma fofoca, alguém fofocando, saiba que o diabo está por detrás disso. É o diabo. E não permita a sua língua ser usada pelo inferno. Quando você fofoca de alguém, saiba que o diabo está usando você. Você está sendo um instrumento do inferno. A língua sempre é impulsionada pelo inferno. Toda fofoca tem raízes no inferno, no diabo. Isso é sério, gente, isso é sério. A fofoca tem origem no diabo porque ela fecha o relacionamento de uma pessoa contra outra. As pessoas ficam fechadas sem poder falar. Acaba com o relacionamento entre irmãos sem que isso possa vir à luz. Às vezes relacionamentos que acabam, você não sabe nem por que acabou. Não veio à luz. Porque o diabo tomou conta disso. A fofoca, ela fecha o relacionamento de uma pessoa contra outra. As pessoas ficam fechadas, elas não conseguem se falar, não conseguem acertar a questão. E o diabo vem, entra na situação, deita e rola. Entra e faz a festa. A fofoca, gente, faz com que o relacionamento das pessoas seja um relacionamento hipócrita. Você fala mal do fulano por trás, mas na frente você dá sorrisinho, dá tchauzinho. Mas por trás você acaba com ele. Virou as costas e fala, ih, essa daí, essa não presta, essa é isso, essa é aquilo, essa é... E vai falando da pessoa, mas na frente quando ela vira e olha para você, oi querida, tudo bom? Que saudade. A fofoca faz com que o relacionamento das pessoas seja hipócrita. Gente, a fofoca tem origem no diabo. Porque através da fofoca se multiplicam os conflitos. E esses conflitos, amigos, são todos subterrâneos. Eles não são declarados, eles não são abertos. Eles ficam por baixo. Fica um se sentindo mal com a presença do outro sem poder falar nada. Eu pergunto para você aqui nesta manhã. Eu pergunto. Isso aqui é muito importante, essa pergunta que eu tenho para dizer para você, principalmente você que frequenta uma comunidade de fé. Você fala mal dos irmãos da igreja? Você fala melhor, você fala mal dos irmãos? Você fala mal da igreja? Você fala mal dos pastores na frente daqueles que não são cristãos? Você costuma fazer isso? Quando você tem um problema na igreja, uma dificuldade, você fala desses problemas da igreja com gente que não é crente? Você fala isso. Cuidado, gente. A fofoca, ela faz com que os incrédulos blasfemem de Cristo e profanem o cristianismo. Isso não vem de Deus, gente. Isso não vem de Deus. Como é que a gente pode detectar um fofoqueiro? Como é que você consegue detectar um fofoqueiro, hein? Essa é uma pergunta boa, né? Como detectar? Gente, tomar aqui meu limãozinho, peraí. Anote essa pergunta. Como detectar um fofoqueiro?
É a quarta parte aqui da mensagem. É a quarta parte da mensagem. Depois tem a última. Essa é a quarta. Depois vem a quinta. A quarta parte. Como é que a gente pode detectar um fofoqueiro? O fofoqueiro sempre testa o seu espírito. Há um ditado popular, gente. Há um ditado popular que diz que um gambá sempre cheira ao outro. Anote isso. Um gambá sempre cheira o outro. E quem é que gosta do cheiro do gambá? Quem é que gosta? O outro gambá. Porque ninguém mais gosta. Um gambá cheira o outro. Ninguém mais cheira, porque ninguém gosta. Então, um fofoqueiro, ele não fofoca com uma pessoa que não seja fofoqueira. Você pode perceber isso. Fofoqueiro atrai fofoqueiro. Um fofoqueiro não fofoca com uma pessoa que não seja fofoqueira, porque ele não encontra espaço. Pense numa coisa, o maior problema não é a pessoa fofocar para você. O maior problema é ela ter encontrado o seu ouvido para escutar a fofoca. Então erra tanto aquele que fala quanto aquele que escuta, que gosta de escutar. Ou seja, um gambá cheirando o outro. Um gambá cheira o outro. Alguns até, gente, usam a religião para fofocar. Tem gente que usa a religião. Sim. Eles sabe qual é o tipo de gente? Que faz assim, ó. Poxa vida, aquele irmão tá vivendo um problema. Olha, o problema dele é de levantar o cabelo, hein? O problema que aquela pessoa tá vivendo, olha, é um negócio gravíssimo. Nós precisamos orar por ele. Gente, isso não tem nada a ver com oração. Isso tem a ver com fofoca. Não faça isso. Tem gente que pega o telefone para passar o boato fácil, para passar a conversa. Olha, irmão, tô te ligando aqui porque você não sabe. Sabe a fulana da nossa igreja? Nossa, meu Deus, o que ela falou. Olha o que ela fez com o marido dela. Olha como é que ela falou com o pastor e tal. Meu Deus, que escândalo. Nossa, mas eu só tô te falando, sabe? Eu te liguei, na verdade, para te falar, para falar com você, para nós orarmos por aquela irmã, que ela está precisando tanto de oração. Gente, isso não tem nada a ver com oração, isso é fofoca. Alguém disse aqui na live, a Ilza Maria, quem gosta de ouvir, fofoca também é fofoqueira. É o que eu falei, Ilza, é um gambá cheirando o outro. É um gambá cheirando o outro. É isso aí. Vamos para a quinta e última parte dessa mensagem. Você está sendo abençoado? Está sendo abençoada? Vamos para a última parte dessa mensagem? Para nós orarmos? Essa parte é muito importante, porque é algo prático que eu queria deixar com vocês. Algo prático. A quinta parte dessa mensagem é a seguinte. Quando uma pessoa vier fofocar de alguém para você, quais perguntas você tem que fazer? Quando uma pessoa vier fofocar de alguém para você, quais as perguntas que você deve fazer? Anote isso. Anote porque é importante. Quando uma pessoa vier fofocar de alguém para você, quais são as perguntas que você deve fazer? Anote a primeira pergunta. Primeira pergunta. Isso vai te ajudar. Vai te ajudar muito. Alguém veio falar alguma coisa. Você diz assim para essa pessoa. Primeira pergunta. Por que você está me falando isso? Qual é a razão? Por que você está me falando isso? O irmão chega lá para você, tal, e diz as coisas do outro. Aí você fala, escuta, por que você está me falando isso? Qual que é a razão de você me falar? Aí, se a pessoa responder dizendo o seguinte, que é bem provável, né? Que a pessoa diz assim, não, eu estou falando para a gente ajudar o irmão. Porque essa é a frase que se usa sempre, né? Essa é a frase.
Não, eu só estou falando para você, ó, não me interpreta mal. Não é que eu estou fazendo fofoca, não. Eu não estou fofocando, eu só estou falando para a gente ajudar o irmão. Se a pessoa responder assim para você, você deve responder para ela o seguinte. Diga assim para ela, mas você não me ajuda. Você não vai ajudar contando para mim. Você quer ajudar aquele irmão? Se você quiser ajudar o irmão, você não vai ajudá-lo contando para mim. Você vai ajudar indo falar diretamente com ele. Fale com ele, porque daí você vai ajudar. Não é comigo. Você quer ajudar ele? Fala para ele, não para mim. Maravilhoso isso, não, gente? Então a primeira pergunta é essa. Quando alguém vier fazer uma fofoquinha, você fala assim, escuta, por que você está me falando isso? Qual que é a razão? Segunda pergunta, anote. Segunda. Quando alguém falar alguma coisa de alguém para você, quando uma pessoa falar alguma coisa de alguém para você, você faça a seguinte pergunta. De onde você tirou essa informação? De onde você tirou essa informação? De onde? Aí se a pessoa responder para você assim, não, eu ouvi dizer, sabe como é que é, né? Os assuntos rolam por aí. Os assuntos acontecem, aí o pessoal está falando. Eu ouvi dizer isso. Aí você responda para essa pessoa, bom, se você ouviu dizer, então eu não quero saber. Isso não me interessa. Você ouviu dizer? Você sabe se é verdade ou não? Você sabe? Você ouviu dizer apenas, mas você sabe se isso é verdade? Ah não, eu não sei, eu só estou falando o que está todo mundo falando. Gente, isso é ser irresponsável. Não faça isso, não haja com irresponsabilidade. Não seja leviano. Sabe, de falar alguma coisa de alguém porque você ouviu dizer e você não tem os fatos, você não sabe de nada. Você pode destruir a vida de alguém fazendo isso. Então, quando alguém vier fazer alguma fofoca, você diz, da onde você tirou essa informação? Porque hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, há muitas fake news aí que vocês sabem, né? Gente prejudicando os outros, destruindo a vida das pessoas por nada, por qualquer motivo besta. Gente, tá uma loucura, vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Então, tome cuidado para você não entrar por esse caminho também. Terceira pergunta, quando alguém vier falar mal de alguém para você, de alguma pessoa, você pergunte assim, você já conversou com essa pessoa pessoalmente? Você já conversou com ela pessoalmente? Você já conversou com ele pessoalmente? A pessoa vem para você e ela começa a falar da vida da pessoa, de alguém que ela quer falar mal, e aí você diz assim, escuta, mas você já conversou com ela? Com essa pessoa que você está falando mal? Se a pessoa disser assim para você, não conversei ainda, não conversei. Que é sempre assim, né? Ainda não conversei. E não vai conversar, né? E não vai. A pessoa fala, não, ainda, eu estou pensando em conversar, tá, mas ainda não conversei. Não. Ela não vai conversar. Porque senão ela já teria que ter conversado rápido. Isso é rápido. Então se a pessoa falar assim, não, eu não conversei, você diga assim para ela, bom, se você não teve coragem para falar com ele pessoalmente, não fale para ninguém. Você está sendo covarde. Isso é uma atitude covarde. Não faça isso. Isso é covardia. Amigos, nós cristãos, nós não fomos chamados para expor a vida dos outros, para expor o pecado alheio. Nós somos chamados para ajudar a restaurar as pessoas e não a destruir as pessoas. Como é que nós devemos tratar o fofoqueiro, gente? Como é que se trata um fofoqueiro? A Bíblia nos orienta a se afastar dessa pessoa, a repreender, e se ela não mudar a atitude, se afaste. Se afaste de gente que gosta de falar mal da vida alheia, porque hoje ela fala do outro, amanhã ela vai falar de você. Não se iluda. Não pense que você é melhor do que os outros. Porque hoje a pessoa está falando do outro. Amanhã, quando for você que tiver algum problema, uma situação na sua vida, você pode ter certeza que você será o alvo de comentários também. Então se afaste de gente assim.
Paulo diz em Romanos 16, 17: eu rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Sai fora. Saia fora de gente assim. Gente, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas e a paz, não é verdade? Mas quão malignos são os pés daqueles que se apressam para levar uma notícia que vai denegrir a imagem do outro. Se nós fôssemos tão rápidos para pregar as boas novas, como nós temos sido rápidos para levar as más notícias, gente, a igreja hoje estaria vivendo um grande avivamento e Deus estaria operando poderosamente no meio do seu povo. Gente, participar de maledicência, de fofoca, não tem nada a ver com o reino de Deus, com a vida cristã, com a palavra de Deus e com a paz. Que sejamos, amigos, promovedores de paz. Jesus disse, eu tenho meditado sobre as bem-aventuranças, inclusive domingo agora de manhã, nesse próximo domingo eu vou falar sobre mais uma bem-aventurança. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, domingo eu falo sobre isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você quer ser visto como filho de Deus? Seja um pacificador. E eu quero concluir aqui essa mensagem, amigos, quero concluir dizendo o seguinte, que se a língua é o retrato do coração, como nós falamos, quem é que pode mudar o coração? Quem é que pode? É somente o Senhor. Ezequiel 36, 26, Ezequiel 36, 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Gente, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, nesta manhã, para transformar a nossa língua. O profeta Isaías, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 1 ao 8, mostra que Deus tocou nos lábios de Isaías. Eu não sei o que ele falava, se ele falava besteira, se ele fazia fofoca, se ele falava palavrão, se tinha palavras torpes nos lábios dele, mas a Bíblia diz que Deus tocou nos lábios de Isaías e o purificou. Ou seja, com certeza saía coisa ruim. E ele mesmo diz, Isaías lá no versículo 7, capítulo 6, versículo 7, Isaías diz, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Ele foi perdoado do seu pecado. Nós precisamos de um coração novo, amigos, para que este coração novo expresse através do seu espelho o que está nele. Por mais que nós sejamos esforçados, este milagre somente Deus pode realizar. E que a nossa língua seja um instrumento de bênção, de glorificação, de restauração e de cura para a glória de Deus. Amém. Amém. Isaías, que eu mencionei aqui, 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo. E vamos orar nesta manhã. Quero abençoar a sua vida para este dia em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por este dia e pela tua palavra que nos trouxe tantos desafios. Obrigado porque o Senhor tem sido tão paciente conosco e misericordioso. Tem nos dado sempre uma nova chance, sempre uma nova oportunidade. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor trate ao nosso coração, trate o nosso coração, Senhor. Quantas vezes temos cometido falhas na maneira de falar com as pessoas, naquilo que falamos. A nossa língua, por vezes, tem sido um instrumento de destruição e não de bênção e glorificação ao teu nome. Mas, por vezes, nós temos usado a nossa língua de maneira errada e causamos tantos problemas. Ô Pai, nesta manhã, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos perdão. Que o Senhor nos ajude. Senhor, como diz a tua palavra, coloca um guarda na nossa boca. Como dizia o salmista, coloca um guarda na minha boca. Ô Pai amado, que seja assim, cada um de nós, que sejamos prudentes no falar, que sejamos amáveis no falar, que possamos agir com misericórdia, com tolerância, com paciência. Ô Senhor, livra-nos de pecarmos na maneira de falar, Senhor.
Eu oro, Pai, pedindo que a tua graça, o teu poder, tua unção, tua bênção esteja derramada, sendo derramada sobre cada um de nós. Nós oramos, Pai. Eu oro em favor dos meus irmãos e eu creio que o Senhor está realizando um milagre nesta manhã. Abençoa, Senhor, e fortalece cada um dos meus irmãos para a tua glória. Que eles sejam tocados, ministrados, abençoados por ti e por tua graça renovadora nesta manhã. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.